Sabe qual é um dos sinais que eu avalio para saber se eu tenho a confiança da minha equipe? É quando eu consigo construir uma relação tão profunda com as pessoas do time que parece uma amizade, mas ao mesmo tempo elas me respeitam e sabem que existe uma relação profissional por trás daquilo. Não é fácil conseguir isso e as coisas podem até se misturar no meio do caminho. Mas eu acho que existem alguns elementos chaves que podem fazer você construir uma boa relação com as pessoas da sua equipe e ganhar o respeito delas. Opa, eu sou o João e vem comigo que eu vou te contar quais são esses elementos. Mas antes, saiba que isso que eu vou te contar é para você conseguir construir uma relação de confiança e respeito mútuo. Você não pode deixar essa relação ir muito mais para o lado da amizade, porque isso certamente vai prejudicar a relação sua com o seu liderado e pode prejudicar muito mais ele do que você. Então, para mim, existem 3 elementos chaves, 3 passos para você realmente conseguir conquistar a confiança das pessoas e conseguir criar esse bom relacionamento com cada um dos seus liderados. O primeiro é como o seu liderado deseja se sentir, o segundo é como você deve agir e o terceiro é o elo para essa relação se manter profissional. Então, bora lá que eu vou te mostrar quais são esses 3. Então vamos lá, quais são essas 3 dicas que você precisa fazer para que o time confie mais em você, para que eles passem a respeitar você como um verdadeiro líder. A primeira delas pode parecer ser simples, mas na verdade ela não é. E ela basicamente é: você precisa construir um ambiente seguro. O que significa um ambiente seguro? É um ambiente onde as pessoas não têm medo de se expressar, onde elas não tenham medo de ser elas mesmas. Então, você como líder é uma das principais pessoas que precisa construir esse ambiente. Se você olhar a pirâmide de necessidades humanas, você vai ver que a segurança, na verdade, é uma das primeiras prioridades, é uma das necessidades mais básicas que a gente tem como ser humano. Então todo mundo quer se sentir seguro, principalmente no ambiente de trabalho, né? A gente quer um ambiente de trabalho que seja estável, que a gente possa se conectar com ele, que a gente possa se expressar sem retaliação. Então é muito importante que você, como líder, crie esse ambiente. E como que você pode fazer isso? Existem algumas formas. Você pode, por exemplo, começar você mesmo se expressando mais, questionando mais para você ser o exemplo como líder. Você pode fazer dinâmica de team building para as pessoas se conhecerem melhor. Existem diversos estudos que mostram que uma vez que você sabe quem é realmente as pessoas que você trabalha, quem elas são fora do trabalho, você tende a confiar mais nela. Então, criar esse ambiente seguro vai fazer com certeza que o time confie mais em você, que respeite mais você como líder. A segunda dica também pode ser simples, mas na verdade você tem que se policiar o tempo inteiro para garantir que você está sendo uma pessoa empática. E o que é ser uma pessoa empática, né? Acho que empatia é uma das habilidades que um líder precisa ter muito ali no seu core, né? Acho que todo mundo precisa ter, mas olhando para um líder ele precisa ter muito mais. E a empatia nada mais é do que você olhar para aquela pessoa e não necessariamente se colocar no lugar dela, mas pelo menos entender o ponto de vista dela sem um certo julgamento. É você entender que cada pessoa é única, que atrás de cada pessoa tem uma história ali, tem algo que talvez você nem saiba e que por isso você não deva julgar, independente da situação que aconteça. Então, por exemplo, algo muito clássico que já aconteceu comigo várias vezes é durante uma situação de conflito, onde um líder precisa ser empático, porque talvez é uma situação que você estava e aí você viu a discussão, isso torna mais fácil, mas pode acontecer casos em que você sequer estava ali. E o que você vai ouvir são os relatos das pessoas. E aí, baseado nesses relatos, você tende a criar as suas próprias conclusões. Mas você precisa ser empático para entender o outro lado também, né? Entender o ponto de vista da pessoa que estava envolvido nesse conflito. Então, a empatia tem muito a ver com isso, de você entender a outra pessoa sem julgamento. Você apenas
escutar o que ela tem a dizer e tentar ajudar ela ali. Não cabe a você se colocar no lugar dela, não cabe a você julgar o que ela está dizendo ou o que ela fez, né? Você precisa olhar para a situação como um todo, ouvir a pessoa e aí sim tomar uma atitude a partir daquilo, se é que isso seja necessário, né? Mas a empatia acho que é algo que é bem difícil a gente conseguir fazer isso o tempo todo, então por isso que eu disse que você tem que se policiar muito para garantir que você está sendo empático. E antes da terceira dica, que para mim é uma das melhores, deixa um like aqui se você está gostando do conteúdo, se está fazendo sentido para você, para que esse canal continue crescendo e ajudando outros líderes. E essa dica é: seja transparente. Lembra que eu falei lá da questão de você conseguir criar esse relacionamento que parece uma amizade, mas que de certa forma tem esse lado profissional também, que o seu liderado consegue enxergar esse lado profissional, apesar de vocês terem uma conexão ali. Para isso acontecer, é muito importante que você seja transparente sobre o que está acontecendo. E ser transparente significa não esconder as coisas, é você realmente dizer o que está acontecendo, seja em relação a um momento da empresa. É claro que você não vai falar coisas que não podem, né? Tem coisas que são confidenciais, mas é de você realmente abrir o jogo, seja em relação a um momento ruim, que algo esteja acontecendo, se tiver algumas incertezas sobre o time, sobre o produto que você é responsável. Você também não precisa ficar mentindo, é importante que você seja transparente em relação a isso, ou até mesmo ao desempenho da pessoa, a alguma coisa que a pessoa esteja fazendo que não está de acordo com as expectativas. Então, quando você é transparente e você primeiro cria essa confiança, as pessoas confiam em você, elas já se conectaram com você de certa forma, você consegue manter esse relacionamento muito bom, porque a pessoa sabe que se ela fizer alguma coisa errada, que se algo não estiver certo, você vai comunicar isso para ela. Então, essas 3 dicas ajudam muito você a construir esse ambiente que seja seguro e que as pessoas respeitem uns aos outros e principalmente te respeitem como líder, que elas confiam em você, e aí sim você vai estar exercendo um papel de um verdadeiro líder. Agora faltou uma coisa importante. Você só vai conseguir ser transparente o suficiente se você sempre deixar claro para cada um dos seus liderados como está o desempenho deles. E muitas vezes isso envolve ter conversas difíceis. E se você tem um receio de ter esse tipo de conversa, dá uma olhada nesse outro vídeo que eu gravei sobre isso, porque ele certamente vai te ajudar a perder o medo de ter conversas difíceis no trabalho. Mas antes de ir lá, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você não perder nenhuma novidade sobre liderança, com conteúdos que vão te ajudar a se tornar um líder cada vez melhor.